semana eu recebi duas mensagens de duas mães diferentes, mas com a mesma pergunta. E aí eu vim aqui falar um pouquinho sobre as reflexões que eu fiz com essas mães. Elas me perguntaram: Paula, como convencer o meu filho a fazer o tratamento? São crianças, na verdade não são mais crianças, já são pré-adolescentes, ou uma das mães já tem um filho adolescente, na verdade. Uma tem uma de 12 e o outro tem 14 anos. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo porque deve ter muitas mães com essa mesma dúvida. Meu nome é Paula Frati, sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH e pais de adolescentes também e pessoas com TDAH também. E hoje eu estou aqui para refletir com você. Como convencer o meu filho a fazer o tratamento? E a primeira coisa que eu quero te dizer é: você não vai convencer o teu filho a fazer nada, porque não é possível convencer. Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Você vai barganhar com ele? Você vai trocar uma horinha de terapia por R$50? Por uma horinha a mais no videogame? Quais são as ferramentas que você vai utilizar para convencer o teu filho? São ferramentas que podem ser muito perigosas. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é: você não deve convencer ninguém a fazer nada. Você, enquanto mãe, você deve explicar. Você deve conversar, combinar, dialogar com o teu filho. É um fato que a adolescência é um período bem difícil. Só nesses últimos meses eu comecei a atender 3 adolescentes com TDAH e que não tiveram constância, não quiseram permanecer em atendimento. Eles fizeram terapia, um fez eu acho que por 1 mês e meio, o outro fez por uns 3, 4 meses, o outro veio 2 vezes e não quis vir mais, enfim. Então, é um período difícil. O adolescente muitas vezes está perdidão, está buscando uma identidade, está buscando pertencer a algum grupo. E o que ele menos quer fazer é pensar sobre os próprios problemas, sobre os prejuízos trazidos pelo TDAH, sobre as relações, enfim. Se é um adolescente mais fechado, que tem mais dificuldade de se expressar, piorou. Então, você não vai convencer. Assim como eu também não convenci esses 3 adolescentes que eu estou dando de exemplo aqui a permanecerem em terapia. O que eu fiz foi acolher no tempo em que eles estiveram comigo, trabalhamos questões importantes e quando eles disseram: chega, Paula, eu não quero mais, eu tive que respeitar. Mas antes de dizer tchau, eu falei da importância da continuidade da terapia, tanto para os adolescentes quanto para os pais, porque de fato a terapia é muito importante, mas não dá para obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer, porque não vai surtir efeito. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é: não vai rolar, você não vai conseguir convencer o teu filho. Você vai conseguir explicar a necessidade do tratamento. Então, por isso que eu sempre falo da importância de manter um diálogo aberto a respeito do TDAH desde sempre, desde que você recebeu o diagnóstico, independente da idade do seu filho. Porque se você mantém um diálogo aberto, você consegue conversar e explicar a necessidade, explicar o porquê que você considera importante fazer terapia, tomar a medicação ou ter um apoio psicopedagógico, enfim. Agora, se você traz o TDAH como um tabu, algo que não pode ser dito, algo que não pode ser falado, fica muito difícil, porque aí você esconde o TDAH
medo que você carrega, porque o medo muitas vezes é teu, não é nem do teu filho, tá? E aí você não tem esse diálogo e o teu filho nem sequer entende. E aí pensa bem, vamos colocar um pouquinho no lugar desse adolescente. Ele já é sinalizado como problemático, como a pessoa inconveniente, chata, enfim. São tantos sinais negativos. E aí vem você e diz para ele que ele precisa fazer terapia, que ele precisa de tratamento. Ou seja, aquele adolescente, ele se sente um problema, ele se sente o doente, ele se sente o excluído. E aí, óbvio que ele não vai querer fazer o tratamento, porque fazer o tratamento é como se ele estivesse carimbando, assinando o atestado de que ele de fato é um problema, de que ele de fato é uma pessoa com muitas questões. Um adolescente problemático. Então, às vezes os adolescentes fogem do tratamento porque eles não querem entrar em contato com essas questões. Então, a minha dica é: converse sim com o teu filho, com o teu adolescente aí em casa ou com o teu pré-adolescente e explique o porquê que você precisa de ajuda, você mãe. Explique para ele: filho, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. E te proporcionar esse tratamento vai me ajudar a te entender, porque isso é uma verdade. É uma verdade. Tente levar o teu filho para uma sessão de terapia, para que ele possa pelo menos conhecer o profissional, ou se for o caso de um psiquiatra ou um neuropediatra, não sei qual é a sua dificuldade, a dificuldade que você encontra aí. Mas tente levar o seu filho pelo menos para a primeira sessão, para que ele possa conhecer o profissional. Nós profissionais temos manejo, principalmente se é um profissional que atende crianças, atende adolescentes, está acostumado com essa linguagem. Muitas vezes o próprio profissional consegue criar um vínculo ali, falando de uma forma leve, descontraída, e o adolescente sai da primeira sessão, sai do primeiro atendimento com vontade de voltar. Não significa que ele vai permanecer. Como eu mesma disse, atendi 3 adolescentes nesses últimos meses que não permaneceram. Mas são adolescentes que não queriam vir nem a primeira vez. E vieram, e fizeram algumas sessões. Claro que deveriam ter permanecido, mas que tudo bem, para esse momento a gente trabalhou com o que era possível. Então, tente levar o teu filho para um primeiro atendimento, para que ele possa conhecer o profissional de coração aberto, de cabeça tranquila, sem grandes comprometimentos. Não significa que ele vai ficar lá fazendo terapia por 1, 2, 3 anos. Não, vai, conhece. Vamos combinar assim, filho? Vamos para uma primeira sessão? Vamos para uma primeira tentativa, só para você conhecer o profissional. E aí você me sinaliza. Você precisa ouvir o teu filho. O teu filho ele já não é ouvido em muitos contextos. Não torne a tua casa, a tua dinâmica familiar, mais um contexto onde ele não pode ser ouvido. Isso vai ser muito ruim para ele e para a relação de vocês. Muito ruim. Então, tente fazer isso. Tente levar ele para um primeiro atendimento, para ele conhecer o profissional e aí ele avalia o que ele acha. Um outro motivo que eu sempre trabalho com os pais dos adolescentes que eu atendo, né? E eu vejo que é um motivo que faz com que eles desistam, é a questão da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é algo que eu trabalho fortemente também na pirâmide CAC, no curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Tem uma aula onde eu falo sobre autorresponsabilidade, mas a autorresponsabilidade dos pais, das mães que fazem o curso. E nas sessões de psicoterapia, eu trabalho muito autorresponsabilidade com todos os meus pacientes, independente do TDAH, tá? E
E eu vejo que os adolescentes, eles têm muita dificuldade de assumir a responsabilidade. Então, o adolescente, ele chega se sentindo a vítima do mundo. Um adolescente que tem TDAH, ele se sente a vítima do mundo, por ter recebido muitas críticas, por ter tido muitos prejuízos. Então, ele fica nessa posição de vítima, de eu sou o pobre coitado, eu tenho TDAH, ninguém me entende, não tenho amigos, não consegui bem na escola, não gosto da escola, tarará. E quando eu começo a trabalhar, daí vou dar o exemplo do meu trabalho. Quando eu começo a trabalhar essa questão da autorresponsabilidade, isso dói no paciente, no adolescente. Porque aí ele entende que não vai dar para ficar culpando o mundo, a mãe, o pai, os amigos da escola, a vida inteira. Que vai chegar um momento que ele vai precisar assumir a própria responsabilidade dos seus atos e ele vai precisar tomar a rédea da sua vida e buscar as transformações que ele tanto almeja. Que ninguém é culpado do TDAH dele, nem ele mesmo. E que ele não é culpado como ninguém é culpado, mas existe um responsável em transformar todos os prejuízos em potencialidades. E esse responsável é a própria pessoa, o próprio adolescente. E aí isso pega não tanto o adolescente que ele quer parar de ouvir aquelas coisas. E aí ele não quer. Ele não tá no momento de assumir a responsabilidade. Ele quer ficar na posição de vítima. E aí, geralmente, nesses momentos, o adolescente vaza da terapia. Ele encerra esse processo. E tudo bem, né? Teve um adolescente que eu atendi agora recentemente, quando a mãe sinalizou pra mim que ele queria parar, eu disse pra ela, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu realmente não atendo, não é o meu jeito de trabalhar, pode ser que tenham outros psicólogos que trabalhem de outros jeitos, enfim. Mas o meu jeito de trabalhar, eu não forço ninguém a permanecer comigo, porque eu acho que a pessoa precisa estar lá de coração aberto, porque senão não tem efeito. E aí, quando essa mãe sinalizou que o filho queria parar de fazer terapia, eu disse que tudo bem, desde que ele viesse para um último atendimento e verbalizasse a sua vontade, ou seja, assumisse a responsabilidade de parar de fazer terapia. E aí, num primeiro momento, ele não quis, né? Não quis parar, ele veio para o próximo atendimento, mas não parou de fazer terapia, ele não quis assumir essa responsabilidade, mas no segundo momento, então, ele quis, realmente. É muito importante trabalhar essa questão da autorresponsabilidade com as crianças, com os adolescentes, porque nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas, né? Então, eu, Paula, sou responsável pela minha vida. Não adianta eu ficar jogando, projetando as minhas frustrações, as minhas angústias nas pessoas ao meu redor. Não adianta eu ficar projetando as minhas angústias na minha mãe, porque minha mãe não fez isso pra mim, porque eu não tive XYZ, porque minha vida é assim, assada. Não! Eu preciso olhar e falar, poxa, o que eu posso fazer pra mudar minha vida? Tá, minha vida tá ruim? Ok. E aí? Como é que eu vou mudar? O que eu vou fazer com isso? Então, trabalhar a autorresponsabilidade com esses adolescentes é de extrema importância. Se você tem um adolescente em casa que faz terapia, mas que vai com muita dificuldade, você tem que ficar brigando, toda vez é uma luta, comece a trabalhar essa autorresponsabilidade. Fale pro teu filho, então tá bom, você não quer mais fazer terapia, você não quer mais tomar a medicação, então converse isso com um profissional. Vamos ao médico e você vai dizer pra ele que você não quer mais tomar medicação. Vamos na terapia e você vai dizer pra psicóloga, pro psicólogo, que você não quer mais ir. Faça o teu filho assumir a responsabilidade das escolhas dele. Ensine ele a se comprometer com ele mesmo e com as escolhas dele. Isso é muito importante para a vida como um todo. E pessoas com TDAH tendem a ficar nesse processo de vitimização, de eu sou o pobre coitado. E a gente não pode reforçar esse comportamento.
colocar essa pessoa ainda mais nesse lugar. Isso é muito prejudicial, certo? Espero que essas dicas tenham ajudado a você, tenham trazido um pouquinho mais de clareza a respeito de como convencer o meu filho a fazer terapia, a fazer os tratamentos, enfim. Saiba que você não vai convencer ninguém, você vai dialogar, você vai conversar com o teu filho e explicar a real necessidade daquele tratamento. Combinado? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou te responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo.